coisas que tem que se preocupar. Em ter o barco abastecido, né, com todas as coisas. Por exemplo, um pouco de água. Aí a gente verifica, né, sempre verificando o motor, se continua em perfeitas condições, a âncora do barco, as boias para sinalizar a sinalização da rede. Em qualquer profissão, o ambiente de trabalho precisa ser agradável e requer alguns cuidados. O mesmo acontece com os pescadores. Neste caso, o local de trabalho, quando fechado, deve dispor de ventilação adequada. A ventilação mecânica deve ser mantida em bom estado de funcionamento e, sempre que possível, deve passar por uma manutenção. A temperatura no ambiente de trabalho deve ser agradável e compatível com o organismo humano. A temperatura não leva em consideração apenas as condições meteorológicas, mas também os métodos de trabalho empregados e as exigências físicas impostas aos trabalhadores. A iluminação deve, na medida do possível, ser de luz natural. No restante do tempo, a iluminação artificial deve atender às circunstâncias da pesca, sem colocar em risco a segurança e a saúde dos trabalhadores e nem dificultar a navegação do barco. É importante ainda que o local de trabalho possua iluminação de emergência, mantida em condições de funcionamento eficaz e testada com frequência. O cuidado com a acústica também influencia para um período de trabalho melhor. O ambiente deve ter isolamento acústico e térmico adequados. As instalações sanitárias devem ser ventiladas com ar livre, independente das áreas de vivência. Devem ser planejadas e operadas de maneira adequada para eliminar o risco de contaminação aos trabalhadores. Devem dispor de água doce, quente e fria, em quantidade suficiente para garantir a higiene de todos os trabalhadores enquanto estiverem a bordo. A preocupação com a alimentação é um item de sobrevivência. Todos os barcos devem possuir local adequado para a preparação dos alimentos. Quando possível, é recomendável instalar uma cozinha em ambiente separado e exclusivo para o preparo e degustação das refeições. É importante destacar que pescadores almoçam, jantam, dormem e passam a vida nas suas embarcações durante 10, 15, 20 dias e depois retornam à terra. Então, portanto, as condições devem garantir o mínimo de salubridade possível dentro de um padrão adverso em que o mar se apresenta. É uma atividade arriscada, a pesca é uma atividade arriscada e os pescadores têm consciência disso, mas precisam do apoio, precisam de ter por parte dos sindicatos, do governo, das autoridades que fiscalizam a atividade, não só a atitude fiscalizatória, mas também a atitude de apoio a essa atividade tão importante para a economia e tão importante para sustentar as famílias, que é o pescado no prato, na mesa do brasileiro atualmente. É neste ambiente de trabalho que muitos pescadores contemplam o começar de incontáveis dias e veem o tempo passar de lance em lance, de peixe em peixe. E assim como o trabalhador de qualquer área, o pescador também tem os seus direitos assegurados, como a previdência. No INSS, o pescador recebe a denominação de segurado especial. Ele é caracterizado como pescador ou assemelhado que exerça a função individualmente ou em regime familiar. A restrição imposta para a caracterização de pescador artesanal é o trabalho mesmo que em regime de parceria, em barco de até 6 toneladas de arqueação bruta ou até 10 toneladas se em regime de parceiro outorgado. É considerado contribuinte individual o pescador artesanal. Ele é considerado, um trabalhador rural. Existem duas espécies de trabalhador rural. Tem um trabalhador rural que é assalariado, então ele é empregado. E tem um trabalhador rural que ele não é assalariado. Ele tem, no caso do pescador artesanal, a pesca como seu meio de vida. E pelo fato dele
ter alguma espécie de remuneração, ou ele compra o peixe, vende o peixe, ou pesca e vende a pesca, então ele é remunerado. Então sobre isso aí ele recolhe para a Previdência Social. E como pescador artesanal, ele é um segurado da Previdência Social que tem uma série de direitos. O pescador tem direito também aos seguintes benefícios. Auxílio-doença. Pode receber o pescador que por mais de 5 dias fique sem conseguir exercer a atividade, seja por doença ou acidente de trabalho. É preciso comprovar a atividade nos últimos 12 meses e o valor do auxílio é de 1 salário mínimo. Auxílio acidentário. Tem direito o pescador que tiver a sua capacidade de trabalho reduzida permanentemente. O valor é de 50% do salário mínimo. Salário maternidade. Vai receber a pescadora mesmo que não trabalhe embarcada, tendo que comprovar a atividade nos últimos 10 meses. O valor é de 1 salário mínimo. Auxílio reclusão. A família tem direito quando o segurado for preso. É pago aos dependentes 1 salário mínimo. Pensão. Em caso de morte, os dependentes recebem salário mínimo. Aposentadoria por idade. Para o homem com 60 anos e a mulher com 55 anos, comprovado o exercício da função por no mínimo 15 anos. O valor recebido é de 1 salário mínimo. A aposentadoria mista. Neste caso, o pescador pode somar o tempo de trabalho urbano com o tempo como pescador, desde que no momento da aposentadoria esteja na atividade da pesca. O homem se aposenta aos 65 anos de idade e a mulher aos 60. Ambos vão receber 1 salário mínimo. A aposentadoria por invalidez. Tem direito o segurado que ficar incapacitado permanentemente para o trabalho. O valor da aposentadoria é de 1 salário mínimo. Seguro-desemprego no período do defeso. Para receber, é preciso ter registro como pescador profissional que exerce a atividade na forma artesanal. Deve possuir ainda inscrição no INSS como segurado especial, comprovante de venda do pescado ou de contribuição ao INSS por no mínimo 2 dos últimos 12 meses. Deve comprovar que o pescado, objeto do defeso, é a única fonte de renda e não pode ter outro vínculo de trabalho ou receber benefício de prestação continuada, exceto auxílio acidente e pensão. Para todos os tipos de benefícios, o pescador tem direito ao 13º salário. E se quiser receber valores maiores que 1 salário mínimo, o pescador profissional deve contribuir na forma obrigatória como contribuinte individual na forma autônoma. O pescador artesanal, se ele ficar doente, ele terá direito a um auxílio doença. Se após a concessão desse auxílio doença, ele tornar-se total e definitivamente incapaz para o trabalho, e essa incapacidade ela for insuscetível de reabilitação, ele terá direito a uma aposentadoria por invalidez. Ele também terá direito, né, a uma aposentadoria por idade. Nós que somos trabalhadores urbanos, quando nós completarmos 65 anos de idade o homem, 60 anos de idade a mulher, e tivermos cumprido a carência mínima, que é de 15 anos, nós temos direito a uma aposentadoria por idade. Já o pescador artesanal, por se tratar de um trabalhador rural, é menor o tempo de contribuição. O homem aos 60 anos de idade e a mulher aos 55 anos de idade, desde que cumprida a carência exigida, que é de 15 anos, ele já pode aposentar por idade. Então o trabalhador rural tem menos 5 anos de contribuição do que o trabalhador urbano. Eu trabalho em 4, é 5, são 5, mas um está em tratamento, porque fiz uma cirurgia. Eu tenho três aqui comigo que um já se aposentou, fez 52 anos parece, e tem mais 2 que também pago autônomo. Às vezes quando é assim, um mês que dá um troquinho a mais para cada um,
e dá um pouco a mais para mim, aí eu retribuo com o dinheiro para eles pagar o meu INSS. Hoje, a unidade abordou as condições de segurança do trabalho, lembrando sobre a importância de cuidar dos detalhes no ambiente onde se exerce a atividade pesqueira e também sobre os direitos previdenciários dos pescadores. No próximo encontro, o assunto é segurança da navegação. Obrigada e até mais!